Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos dar seguimento ao estudo da palavra do nosso Deus. Também queremos agradecer aos irmãos que estiveram orando, pela irmã Daniele, a filha do pastor César de Pontal. Ela já está bem melhor, com o tratamento, da rádio, já fez o efeito, correto ali. E continue, orando por ela também, pela família. Deus possa continuar abençoando a saúde dela também. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao 41. Atos 2, 14 ao 41. A palavra de Deus diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutais essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, e prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha alma direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, de podermos louvar o seu santo nome.
Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre tem ouvido as nossas orações. E nós, ó Pai, há pouco tempo estávamos ainda clamando ao Senhor, que o Senhor viesse intervir na saúde do irmão Wellington, que o Senhor viesse abrir ali em Ribeirão as portas do tratamento para ele, ó Pai. E hoje, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor assim atendeu a nossa oração. E hoje, ó Pai, o Teu servo já está de volta na sua casa e também, ó Pai, nós podemos aqui ver o poder do Senhor agindo, ó Pai, na vida do nosso irmão Wellington. Ó Pai, continua dando a ele, ó Pai, a recuperação, fortalecendo ele a cada momento. E ajuda-nos também, ó Pai, como igreja, a prestarmos o apoio qual ele necessita, que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria em todas as áreas, ó Pai, para ajudar o nosso irmão neste momento difícil. E também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da pregação da Tua palavra e usa, ó Pai, a esse miserável servo que sou, para a glória, ó Pai, de Teu santo e maravilhoso nome. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, nós lemos aí o discurso, né, ou a pregação de Pedro, né, e nós queremos falar nessa noite, Deus assim nos prometendo, Deus assim nos permitindo, né, sobre uma pregação poderosa. Uma pregação poderosa. Hoje, né, nós estamos vivendo uma confusão no meio cristão, no meio evangélico, com respeito ao que é uma pregação poderosa e o que é uma igreja poderosa. Muitos aí acham, por exemplo, né, na questão da igreja, que uma igreja poderosa é aquela igreja onde o demônio se manifesta, onde ali, né, o pastor, os dirigentes daquela comunidade ali vão lá, expulsam o demônio, né, daquela pessoa, e as pessoas acham que isso é uma igreja poderosa. Outros acham que uma igreja poderosa é aquela que prega, né, por prosperidade, que seus membros estão prosperando por conta daquilo que está sendo pregado. Então nós temos visto, né, não só esses dois exemplos que eu dei, mas são vários os exemplos os quais nós estamos vendo nesse mundo. Mas, amado, o que é uma igreja poderosa? A igreja só vai ser poderosa a partir do momento que a palavra que nela é pregada é poderosa. Então nós olhamos, né, na pregação, o que é uma pregação poderosa. A pregação poderosa não é uma pregação que vem de encontro com aquilo que nós desejamos ouvir. Às vezes nós pensamos nisso, né? A gente vem na igreja e a gente deseja ouvir algo, e a gente vem, e quando a gente não ouve aquilo que a gente esperava ouvir, a gente sai, inclusive, da igreja frustrado por conta de que a gente não ouviu aquilo que a gente necessitaria de ouvir, né? Aquilo que a gente gostaria, melhor dizendo, de ouvir. E muitas igrejas, inclusive, têm levado, né, esse método adiante e que têm aí acariciado, né, o ego das pessoas, tem acariciado, né, o pecado, inclusive, das pessoas, pregando somente palavras, né, motivacionais. Eles vão pregando e ensinando só aquilo que vai motivar a pessoa a crescer financeiramente, a pessoa se achar, né, que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa realmente que merece as bênçãos de Deus, né? E as pessoas então acham que isso é uma mensagem poderosa. Mas, amado, isso não é uma mensagem poderosa, e nem o exemplo, né, que nós falamos de igreja simboliza uma igreja poderosa. Pelo contrário, inclusive, daquilo que o mundo pensa, né? Às vezes os irmãos já devem ter passado por essa situação, a gente sai evangelizando, convidando as pessoas para vir até a igreja também, e aí a pessoa olha assim e fala assim, mas a sua igreja lá, ela é poderosa mesmo, ela tem poder mesmo, lá o demônio cai e tal, e eles expulsam o demônio. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Então, a ideia dessas pessoas, né? Esse é um lugar onde tem o poder de Deus. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que é completamente oposto. Aonde há Deus, aonde há o poder de Deus, Satanás, ele não vem. Amém, irmãos? Ele não está ali, né, batendo martelo. Ele pode até vir uma vez ou outra, né, acontecer disso, mas, no entanto, ele não está ali batendo martelo, né, fazendo a sua campanha, inclusive, como em muitas dessas igrejas aí fora nós temos visto, né? A palavra de Deus, inclusive, diz, né, que comunhão há a luz com as trevas. Então, se a igreja de Cristo Jesus, né, é uma congregação de pessoas salvas, pessoas que estão vivendo em prol, né, da palavra de Deus, essa igreja, obviamente, não vai ter a visita constante de Satanás, porque justamente, né, os seus demônios, porque aqui não há espaço para eles. Amém, irmãos? Não há espaço. Então veja que há uma diferença sobre essa questão desta igreja que aí fora é achada poderosa. Assim como também essa questão da pregação. A pregação poderosa não é aquela que está acariciando seu ego, que está te agradando, né, a todo momento. Não é isso. Pelo contrário, né, a pregação poderosa é aquela que vai trazer tristeza na sua alma, justamente por conta de você reconhecer que você é um pecador miserável, que você precisa se aproximar de Deus cada vez mais, que você precisa abandonar o pecado.
É essa pregação realmente poderosa. E nós vemos justamente isso, né, no texto aqui em que nós lemos, na pregação do apóstolo Pedro. Pedro não falou palavras acariciando, né, o ego daquele povo. Não falou palavras ali motivando aquele povo a continuar, inclusive, na sua prática religiosa. Os irmãos se lembram aí, nós falamos na semana passada, né? Inclusive aqui, neste momento, a festa de Pentecostes, as pessoas que estavam ali em Jerusalém eram pessoas extremamente religiosas, que vinham de todos os cantos, né, do planeta possível aí, eles chegavam até Jerusalém, porque essa era uma festa para eles muito importante. Então, a religiosidade máxima. Mas, no entanto, não havia, de fato, Deus nas suas vidas, não havia Cristo Jesus. Eles nem mesmo tinham entendido, né, o Evangelho, e muitos deles nem tinham ouvido o Evangelho de Cristo Jesus. Mas a pregação de Pedro, né? Pedro prega, e como nós vimos aí, quase 3.000 almas, né, se convertem. Então, amado, é uma pregação poderosa. Pedro prega uma pregação poderosa. Então, nós vamos ver nessa noite, Deus assim nos ajudando, rapidinho, né? 5 verdades que devem ser aqui destacadas nessa pregação do apóstolo Pedro, né, que vai identificar para nós aquilo que é uma pregação poderosa, aquilo que é uma pregação verdadeiramente bíblica, né? Então, em primeiro lugar, uma pregação poderosa é uma pregação cristocêntrica na sua essência. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui, né, pregando a palavra de Deus, e nós nem devemos fazer isso de maneira nenhuma, pregando aqui, pregando a nós mesmos, ou tentando, né, promover e exaltar nós mesmos, como muitas vezes nós vemos, inclusive, nessas religiões, né? Até mesmo essa questão, né, de campanha da prosperidade. Ali não é Deus que está sendo exaltado, ali não é Deus que está sendo pregado, mas aquilo que o ser humano deseja. Angariar riquezas neste mundo, né? É o que o ser humano deseja. Outra coisa é também a sua autopromoção. Porque quanto mais rico, né, essas igrejas mostram assim, né? Quanto mais rico você é, mais dos prazeres deste mundo que o dinheiro pode comprar, você deve desfrutar. Então você tem que andar de carrão, você tem que morar numa casa chique, uma mansão, num condomínio mais caro, né, da cidade. Não estou dizendo que tem nada de errado com as pessoas fazerem isso, mas nós não estamos aqui por esse motivo, e nem a igreja está aqui para pregar isso, para exaltar, né, a nós mesmos, ou para nos levantar, né, para que as pessoas aí fora vejam a nós. Pelo contrário, a igreja está aqui para promover a Cristo Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus promove a Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ler todas as páginas das Sagradas Escrituras, todas as histórias ali, todas as profecias, estão todas elas repletas sobre Cristo Jesus, ensinamentos sobre Cristo Jesus. Então, uma pregação poderosa é uma pregação cristocêntrica, é uma pregação, né, que Cristo é a essência dela. E não nós e os nossos desejos. E Pedro, ele faz justamente isso, né? Ele prega aqui, no dia de Pentecostes, ele prega uma pregação poderosa e aonde Cristo Jesus era a essência. Veja comigo, irmãos, o verso 22, né? Pedro falando, olha só. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Veja que Pedro, ele começa, né, o seu sermão, e ele já começa mostrando a que ele veio, né, um recado qual ele deveria dar, que era justamente falar sobre Cristo Jesus, né, falar sobre a palavra de Deus. Então Pedro, ele mostra que Jesus foi aprovado por Deus, amém, irmãos? Eu não posso falar nada de mim mesmo, nem de você, porque nós não somos aprovados como Cristo foi aprovado por Deus. Cristo foi aprovado 100%, amém, irmãos? Nós sabemos, né, o Senhor Jesus Cristo veio neste mundo, mas aqui ele viveu, né, 100% homem e 100% Deus. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado tal como nós, com uma diferença grandiosa, monstruosa. No entanto, né, foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Amém, irmãos? Sem pecado. Então veja que Jesus aqui, né, ele foi aprovado por Deus, vivendo, né, de uma forma extraordinária, realizando milagres poderosos, né, como Pedro aí mesmo diz, né, grandes maravilhas. A sua vida e a sua obra eram realidades conhecidas por todos, inclusive. Conhecimento, né, sobre Jesus Cristo atravessou o mundo todo mesmo. E olha que atravessou também todos os séculos, não é assim? A história é marcada, inclusive, justamente por este fato, né, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. A história é marcada dessa forma, conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o fato, né, mais extraordinário ocorrido neste mundo em todos os tempos. Então veja, Jesus, né, ele sim deve ser pregado, ele sim deve ser evidenciado. A pregação, então, ela deve ser cristocêntrica, né? Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele deve ser
a essência da nossa pregação. Como cristãos também deve ser a essência da nossa vida, amém, irmãos? A vida de Cristo, né? Pedro aqui, perdão, está falando sobre a vida de Cristo, né, no verso 22, e esta vida de Cristo também deve ser aquilo que deve nos mover. Nós devemos viver tal como ele viveu, agir e reagir tal como Cristo Jesus viveu neste mundo, né, agindo e reagindo, inclusive para que as pessoas aí fora neste mundo vejam Cristo Jesus em nós, amém, irmãos? Não é a autopromoção, como nós dissemos, mas é a promoção, né, do próprio Cristo, através das nossas vidas, vivendo uma vida realmente que glorifica o nome do nosso Deus. Também, Pedro aqui, ele fala sobre a morte, né? Não só sobre a vida de Cristo, mas ele fala também sobre a morte de Cristo. Aí no verso 23 ele diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, né? Então veja, Pedro também fala não só sobre a vida, mas fala sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não foi, né, um acidente, pelo contrário, ela foi planejada, ela foi totalmente, né, estruturada pela vontade do próprio Deus, antes inclusive de que o mundo existisse, amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus, antes mesmo, né, que a criação deste mundo fosse feita, Deus já havia preparado, né, o corpo, o qual ele viria a este mundo, na pessoa de Cristo Jesus, vindo neste mundo, para morrer naquela cruz, para ser sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia, dando assim, inclusive, a nós a possibilidade, né, de salvação, como ele nos deu. Amém, irmãos? Não haveria, né, possibilidade alguma de salvação para nós, se Jesus Cristo não viesse neste mundo, não morresse por nós naquela cruz e não ressuscitasse. Amém, irmãos? O que Pedro ele prega nesse sermão aqui poderoso, né, em Jerusalém, ele prega a Cristo, a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus. Pedro ainda fala para a gente no verso 24, né, ao 32. Então no verso 22 ele fala sobre a vida de Cristo, no verso 23 sobre a sua morte, e no verso 24 ao 32, Pedro fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Olha aí comigo mais uma vez, 24 a 32. Diz assim: ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então veja, amado, Pedro, né, ele prega também falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então, amado, nós não adoramos, né, um Cristo morto, amém, irmãos? Mas o nosso Cristo, ele vive, amém? Ele vive. Contrário de muitos aí, né, que adoram deuses mortos, nós adoramos um Deus que está vivo, né? Nós adoramos a Jesus Cristo, esse que ressuscitou. Jesus, né, foi ressuscitado vitoriosamente, triunfante sobre a morte. Ele obteve essa vitória. E assim, né, inclusive, Pedro aqui chama a atenção daqueles irmãos, mostrando, inclusive, que o que Davi escrevera lá no Salmo, né, 16, versículo 8 a 11, é o texto, inclusive, que Pedro usa aí na pregação poderosa a qual ele fez aqui, e ele mostrando justamente que ali Davi não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando do próprio Cristo, daquele que morreu, daquele que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Que a morte não teve poder para detê-lo, que o inferno não teve poder para detê-lo, mas que ele, né, ressuscitou e ressuscitou poderosamente, né? Ressuscitou em toda a sua glória. Então, amado, veja, Pedro, né, sempre pregando, falando sobre Cristo Jesus. A pregação, então, poderosa deve ser cristocêntrica. Davi não poderia estar, né, falando de si mesmo de maneira nenhuma. Davi, com certeza, estava falando do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro deu 4 provas aqui no nosso texto da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Do verso 21 a 24,
ele dá a prova mostrando sobre a pessoa de Cristo. Falando sobre o próprio Cristo, que viveu neste mundo, morreu, mas que também ressuscitou, né? Que muitos, inclusive, ali já haviam visto. Também ele fala sobre a profecia, né, de Davi, do versículo 25 a 31, como nós dissemos lá do Salmo 16, né, versículo 8 a 11. E ele dá testemunho dos próprios cristãos, né, no verso 33, aí, olha comigo mais uma vez, no texto, diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Né? Então veja que aquele povo mesmo, ali já havia 50 dias, né, após a ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele povo que estava ali na festa do Pentecostes, eles já tinham ouvido, inclusive, a história, né, na cidade daquele Jesus que fez tantos milagres, que foi crucificado sem dever nada e que havia sido sepultado. Havia ali, né, os sacerdotes pedido, inclusive a Pilatos, colocar, né, guardas ali para guardar o túmulo, até mesmo com medo que os discípulos fossem lá, que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, depois houvesse dito, né, que ele ressuscitou, que ele tinha cumprido a promessa, quando na verdade não haveria sido, né, cumprida. Mas depois de tudo isso, né, Jesus ali morto, sepultado, a pedra foi colocada, selada, e ali os guardas ali guardando a sepultura do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim houve a ressurreição. Então aquele povo ouviu a história. Aquele povo, inclusive, ouviu de muitos a história que eles viram com seus próprios olhos, Jesus sendo ressurreto. Aqueles 120, né, discípulos que ali estavam. Então vejam, amados, que Pedro aqui ele fala realmente sobre essa questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e com toda a propriedade, mostrando, inclusive, provas sobre a ressurreição. E ele também fala do verso 33 ao 35, né, da presença do Espírito Santo, que também foi uma promessa de Jesus, que Jesus havia dito que enquanto ele não fosse, né, o Consolador não viria. Mas quando ele fosse, ele enviaria o Consolador para estar para sempre com os seus. E aquela era uma prova máxima agora, porque ali, no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, aqueles homens estavam ali contemplando justamente mais uma promessa de Cristo sendo cumprida. Após, né, a sua ressurreição, a descida do Espírito Santo. E os irmãos viram, inclusive, aí do versículo 14, né, em diante ali, nos primeiros versos que nós lemos, Pedro, inclusive, falando àquele povo: olha, esses homens não estão cheios de mosto, como vós pensais. Eles não estão embriagados. O que eles estão falando, fazendo, não é fruto de uma embriaguez. Não é nada disso. Mas é justamente o cumprimento de uma profecia, a qual Jesus mesmo, esse aqui eu vos prego, este mesmo, cumpriu a sua profecia hoje mesmo, né? Então veja, amado, Pedro, né, falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pregação também é poderosa porque ele falou não só sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, mas ele falou também sobre a exaltação de Cristo Jesus. Versículo 33, né, o 35, ele fala para nós: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então veja, amado, a exaltação, né, de Cristo Jesus. Pedro fala sobre isso, depois de ter consumado a obra que o Senhor Jesus mesmo veio a este mundo, né, para fazer. Ele voltou ao céu, e agora, né, assentado ali em glória, ele foi recebido, inclusive, pelos anjos ali, pelo próprio Pai, e assentou-se à destra de Deus para governar a igreja, interceder em favor de cada um de nós. Amém, irmãos? Ele foi revestido de todo o poder novamente. Aqui, né, ainda que 100% homem, 100% Deus, ele não quis usar da sua glória e do seu poder neste mundo aqui. Ele humilhou-se a si mesmo. Amém, irmãos? Mas agora, né, apresentado aos discípulos, apresentado após ali a sua ressurreição, ele está exaltado à destra de Deus Pai, em poder e grande glória. Amém, irmãos? Grande glória. Esse é o Cristo, né, o qual Pedro apresenta aqui a esses irmãos ali em Jerusalém, né? E eles então se convertem. Olha só também Pedro, no versículo 36, ele apresenta esse Senhor Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, também ele apresenta ali como ele sendo dono de tudo, né, Senhor de tudo, inclusive de nós. Olha o verso 36, ele diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Ele era realmente aquele que domina sobre tudo. Ele não é só o Salvador, mas ele domina sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Sobre tudo mesmo. Sobre tudo, né? Nós estávamos conversando nessa semana
com o irmão da igreja, falando, né, sobre isso, né? Deus está no controle de todas as coisas mesmo. E a gente fala, né? Ele é o único capaz, inclusive, de mudar regras estabelecidas por ele, regras naturais, né? Nós conhecemos como regras naturais, conhecida por nós, mas ele é o único de mudar, o único capaz de mudar, né? Nós sabemos aí, aprendemos isso na escola, aí no primário, né? A Terra está aí no movimento de rotação, translatação, e com isso, vai passando-se os dias, vão passando-se os anos. Mas lembra, Deus, ele inclusive fez com que a Terra parasse por um dia todo. Por um dia todo. A Terra parou mesmo. O tempo não foi nem para frente nem para trás, ficou parado mesmo. Ele é digno, ele pode fazer essas coisas. Amém, irmãos? Ele pode. Ele é Senhor de tudo que há. Ainda que nós, né, o ser humano, a gente sempre está tentando, né, ter mais poder na nossa mão. A gente sempre está tentando dominar a tecnologia, dominar a ciência, dominar todas as coisas aqui nesse mundo. Mas, amado, nós nunca vamos conseguir. Mas o Senhor de tudo, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Amém, irmãos? O domínio sobre todas as coisas, né? Então, Jesus, ele é Senhor do universo. Ele é o Senhor, né, da igreja. Amém, irmãos? Ele é o Senhor da igreja. Ele está, né, assentado em grande glória. E ali, um dia, todo joelho, por mais que essas pessoas se rebelem contra a palavra de Deus, por mais que elas se rebelem contra Cristo Jesus, mas um dia todo joelho vai dobrar diante da presença desse Senhor glorioso, que é o nosso Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né, por isso. Então veja, a pregação de Pedro aqui foi uma pregação poderosa, porque era uma pregação cristocêntrica na sua essência. Também era uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. O propósito, olha o verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Veja que essa pregação, né, ela era eficaz no propósito. Pedro não pregou aqui para agradar, nem para entreter as pessoas. Hoje tem muitas igrejas que é assim, né? Tem um entretenimento. Chega-se na igreja, apaga-se as luzes e tal, e tem todo aquele jogo de luz e tal, tem as musiquinhas que o povo gosta, que na maioria, se os irmãos prestarem atenção na letra, os irmãos vão ver que não glorifica a Deus em nada, não exalta a Deus em nada, fica aquela repetição, aquele mantra cruel, né? E aí, ficam ali, e depois vem, né, o pastor ou alguém ali, o palestrante e tal, e ele chega ali, e ele fala somente coisas que o povo quer ouvir, somente coisas para acariciar o pecador, né? Quando, na verdade, a palavra de Deus, né, quando a gente fala sobre pregação, essa palavra, pregação, te faz lembrar do quê? Fala aí. Vamos mudar para ficar mais fácil, ó. Essa palavra, pregar, te lembra do quê? O que você precisa para pregar? Do martelo, não é? E de um prego, não é assim? Você já viu alguém chegando lá, né, com um prego na parede lá, e aí chegar lá e dar um soprinho para o prego penetrar na parede? Você não vê isso. O que acontece? Você coloca o prego lá e desce o martelo, não é assim? A palavra da pregação é justamente isso mesmo. É falar a verdade, doa a quem doer. É para que a verdade realmente penetre no mais profundo do nosso coração, nesse coração duro que muitas vezes nós temos. E para que então, né, haja uma comoção de espírito ao arrependimento. Então veja que a pregação aqui de Pedro, aqui em Atos 2, foi uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. Não foi para acariciar ego, nem para entreter as pessoas. Ele foi direto ao ponto. Pôs o dedo realmente na ferida daquele pessoal, né? Diz, olha, aquele Jesus ao qual vocês mataram. Veja, olha só. Chamando eles ali, né, na cara de assassinos. E isso para o judeu era complicado, porque lembra, o judeu tinha que cumprir a lei. E um dos mandamentos era o quê? Não matarás. E eles mataram a Cristo Jesus, inclusive sem nenhuma culpa. Matou alguém inocente. Então veja, né? Pedro ele põe o dedo na ferida mesmo, né, exposta ali. Ele não pregou diante, né, do auditório, mas ao auditório. Ele pregou diretamente às pessoas mesmo. A pregação de Pedro produziu na multidão profunda convicção de pecado, a ponto deles dizerem isso, né? Que faremos, irmão, varões e irmãos? Que faremos? Olha só, é isso que a palavra de Deus deve fazer. Então, olha bem, né? Eu sei que há algumas vezes que a palavra de Deus vem à nossa vida para, assim, nos acalentar, né? Para nos dar ânimo, força. Mas na grande maioria das vezes, irmãos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus, é Deus ali puxando a orelha mesmo. É Deus ali enfiando o dedo na nossa ferida mesmo. Para que a gente entenda que nós estamos contrário àquilo que agrada a Ele. Nós precisamos voltar, arrepender e voltar às práticas corretas do cristianismo, né, da palavra de Deus. Amém, irmãos? É assim. Veja então, né, essa pregação foi poderosa. A pregação precisa ser direta, confrontadora. Ela precisa gerar a agonia do arrependimento. Foi o que gerou nesses homens. A ponto de Pedro nem ter terminado ainda de falar e eles já estavam gritando, né?
O que faremos, homens e irmãos? Que faremos? Que faremos? E é assim. É assim. Nós queremos, né? Realmente ter as nossas vidas transformadas, nós vamos precisar ter ouvido correto, ouvido mesmo a palavra de Deus. É nos propor a ouvir mesmo, a colocar aquilo e aplicar as verdades, né, dela nas nossas vidas. Então, amado, a pregação, né, de Pedro foi uma pregação poderosa porque foi cristocêntrica na sua essência. Foi poderosa também porque foi eficaz quanto ao seu propósito. E também foi poderosa porque foi uma pregação clara em sua exigências. Olha o versículo 38, diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, amado, ela foi clara quanto às suas exigências. Não há salvação sem arrependimento. Amém, irmãos? Não há. É necessário que haja arrependimento para que haja também salvação. E a nós, né, que já somos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, também é necessário que haja arrependimento para que haja abandono do pecado, para que haja uma vida de santificação, uma vida que realmente glorifica a Deus. É necessário arrependimento. Ou seja, a vida cristã é assim, é arrependimento do começo ao fim. Amém, irmãos? É assim. Deve ser assim. É arrependimento para a salvação e arrependimento contínuo quando nós estamos caindo nos pecados, né? Nesta vida estamos sendo engodados aí pelos pecados. Amado, não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu, né, sem antes saber que é um pecador, sem antes reconhecer que é um pecador. Pedro, né, se dirigiu a um grupo extremamente religioso, como nós dissemos. A um grupo, né, que achava-se muito bom. Era o que o judeu achava, né? O judeu achava que ele era tão religioso e que ele era tão bom, que ele seguia os mandamentos e tudo, que, olha, é quase que a frase seria essa, né? Vai ser tão bom Deus me ter lá no céu. O judeu quase pensava assim. Vai ser tão bom Deus me ter lá no céu. Não é nem bom a gente estar no céu, né, com Deus. Não, era bom Deus ter lá no céu, porque ele era tão bom que ele seria uma boa companhia para Deus. Deus não podia perder isso, né? Era esse pensamento, né, do judeu. Mas ele precisou, né, ter os seus olhos abertos ali com uma pregação dura de Pedro. Pedro realmente cutucando, né, as feridas expostas ali para que eles pudessem também se arrepender. Então, uma pregação poderosa, né, uma pregação clara em sua exigência. Também a pregação poderosa é uma pregação específica quanto à promessa. E no versículo 38 a 40, né, Pedro diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, recebendo o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Veja, amados, a pregação, né? Ela tinha ali, era uma pregação específica quanto à sua promessa. A promessa era uma promessa dupla aí. São feitas a promessa com respeito ao arrependimento, né? E uma também relacionada quanto ao dom do Espírito Santo. Uma falando quanto ao passado e outra falando quanto ao futuro, né? Que aqueles que se arrependessem, que aqueles que entregassem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor perdoaria todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E ainda assim, havia ainda a promessa do dom do Espírito Santo. Depois, né, que nós somos salvos, então nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Um perdido não pode ser cheio do Espírito Santo, mas um salvo pode. Amém, irmãos? Um salvo pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, né, o povo, ele se volta para Deus de todo o coração, com choro, com jejum, com oração, rasgando, né, suas vestes. O povo bíblico, né, sempre acontecia isso, lembra? Né? Sempre os grandes avivamentos, lá no livro de Neemias, Esdras, né, lá em Jonas também, né, quando Jonas prega ali em Nínive, aquele povo arrependido, né, eles rasgavam as suas vestes, eles choravam, eles pranteavam, suplicando perdão mesmo de Deus. E é assim, amado, que nós, né, como cristãos, nós devemos fazer. Hoje não precisa mais rasgar a veste, mas é necessário, né, que haja choro. Quando nós deparamos, né, com a nossa vida em pecado, e nós precisamos chorar, arrependido daquele pecado que nós estamos fazendo, e realmente, né, suplicar ao nosso Deus que Ele nos perdoe, e mudar completamente as nossas atitudes. Amém, irmãos? Então é importantíssimo, né, a palavra de Deus, ela deve trazer isso ao nosso coração. E por fim, irmãos, a palavra de Deus, essa palavra, né, poderosa, qual Pedro pregou ali em Jerusalém, foi uma pregação vitoriosa quanto ao seu resultado.
Olha o verso 41, mais uma vez, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pregação, né, poderosa é aquela pregação que realmente traz, né, grandes resultados. Às vezes, né, pode até não haver um grande número de pessoas se convertendo, mas que há, né, ali a pregação sempre movendo o coração das pessoas, dos irmãos em Cristo, né, nossos corações, para que haja pelo menos uma santificação, uma aproximação ainda maior da pessoa, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando há poder na pregação, vidas são salvas. Vidas são transformadas. É isso que vai fazer, né, com certeza, uma pregação poderosa e que vai fazer também uma igreja poderosa. Então, a pregação poderosa é aquela, como nós dissemos aqui, que Cristo, né, é a essência dela. Que é uma pregação, né, eficaz quanto ao seu propósito. Que é uma pregação clara quanto às suas exigências. Uma pregação específica quanto à sua promessa. Uma pregação, né, que surte grandes resultados. Isso é uma pregação poderosa. Mas uma igreja poderosa é uma igreja que ouve a palavra de Deus. Que ouve essa pregação poderosa. E que aplica tudo quanto é ensinado, tudo quanto é dito na sua vida. Amém, irmãos? Vai abandonando os pecados. Vai deixando, né, tudo aquilo que desagrada a Deus para trás e vai então agora buscando viver em conformidade com a palavra de Deus, buscando viver aquilo que agrada realmente a Deus. Quantas vezes, né, nós chegamos por dentro da igreja e a gente chega desanimado, sai desanimado, quer colocar a culpa, né, no pastor, no pregador do dia, no irmão que cantou os hinos, que podia ter cantado uns hinos mais animadinhos, nos músicos que poderia ter tocado de uma forma diferente. A gente quer colocar tanto culpa assim, mas de repente a gente olha para a igreja e a gente vê algo interessante. Porque quando há alguns desanimados, há também aqueles poucos que estão pegando fogo. Animado mesmo, querendo se envolver, fazer mais e mais por Cristo Jesus. O problema, irmãos, na nossa igreja, né, não tem sido a pregação, não tem sido os louvores. O problema, muitas vezes, a maioria das vezes, tem sido o nosso próprio coração. A nossa atitude com respeito à palavra de Deus. Às vezes queremos receber a palavra de Deus só nos dias de cultos. Nós vemos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, mas o resto da semana, a gente nem quer saber de Deus, a gente nem quer saber da palavra de Deus. A gente enche o coração de tudo que não presta, né? De televisão, das redes sociais. A gente fala tudo aquilo que desagrada a Deus, mas depois a gente quer chegar na igreja e a gente quer que a palavra de Deus ela faça realmente assim um milagre, sempre que nós mesmos não queremos nos curvar à obediência a ela. Então, amado, uma igreja poderosa é uma igreja que ouve uma pregação poderosa, mas ela também precisa atender a essa pregação. Ela precisa atender. Nós, né, os pregadores, nós passamos horas, às vezes dias, preparando um sermão. Buscamos direção de Deus mesmo, oramos para Deus abençoar, para a gente trazer aquilo que é o certo, mesmo que Ele quer falar aos corações dos irmãos. E às vezes, né, a gente vai pregando e a gente vai vendo, né, pessoas que não estão dando a mínima. Alguns mexendo no celular, e eu garanto que não é na Bíblia que estão mexendo naquela hora. Olhando para os cantos, né, e tal, ao invés de focar realmente na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos, né, realmente ter também a atitude correta com a palavra de Deus. Veja, né, que, lembra, nós vimos, né, na semana passada, essa igreja só experimentou o poder de Deus ali, o Espírito Santo descendo sobre eles, justamente pelo fato de que eles anteriormente obedeceram a palavra de Cristo. Que havia dito a eles, né, olha, vocês não apartem de Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. E eles ficaram lá, orando, jejuando, buscando realmente ali se fortalecer e esperando a promessa que Cristo havia lhes dado. Então, amado, obediência. Nossa vida, né, só vai ser mais perto de Cristo. A nossa vida nós só vamos sentir realmente, né, o fogo do Espírito Santo agindo em nós e através de nós, se nós realmente dermos ouvido àquilo que é a palavra de Deus. Só assim. Então lembre-se disso, né? Mais importante na vida cristã é você realmente se alimentar, se nutrir da palavra de Deus. Fazer com que a palavra de Deus, né, ela vá às camadas mais profundas da sua vida. Que ela tome todo o seu ser.
E assim, amado, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Assim nós vamos pregar a palavra de Deus, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão se converter. Assim nós mesmos, né, seremos exemplos para muitos. Nós vamos causar o desejo em muitos de ter o mesmo Cristo que nós temos. Amém? Vamos colocar de pé e nós vamos orar encerrando.